Olá, minha irmã, olá, meu irmão. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa playlist sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos fazendo uma síntese de cada capítulo. Não estamos entrando profundamente, aprofundando nos itens. Apenas uma síntese, como um comentário básico sobre cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o capítulo começa com o seguinte texto: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Está no Evangelho de João, no versículo 14, dos itens 1 a 3. Em termos científicos que a ciência nos ensina, o nosso universo é apenas mais um dos inúmeros universos existentes. Então não é este o único universo existente na criação divina, pois Deus é eterno, sempre existiu. Como ele sempre existiu, ele nunca teve um princípio. E Deus sempre está criando. Portanto, a ciência já nos mostra isso. Há infinitos universos, todos em paralelo, todos interligados, teoria dos multiversos e assim por diante. Este que vivemos é apenas mais um. E em termos científicos, não estou falando aqui nada miraculoso, nada religioso, nada misterioso. Termos científicos você encontra nas ciências das informações. Este nosso universo, ele tem por volta de 13,5 bilhões de anos e tem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Isso mesmo, 2 trilhões de galáxias. Isso é o que o Hubble nos mostra até agora. 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia com aproximadamente 500 bilhões de sóis, de estrelas, sóis. 500 bilhões de sóis. E especulações da NASA, que por volta de 70% dos sóis, das estrelas de cada galáxia, tem planetas girando ao seu redor. Uma média estimada de 4 planetas girando ao seu redor. Dá para fazer as contas? 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia com 500 bilhões de sóis. Dentro desses 500 bilhões em cada galáxia, por volta de 70% com 4 planetas girando ao seu redor. Os números são simplesmente astronômicos, até o momento. Porque esse número, com o novo Hubble, deverá crescer, deverá ser bem maior, pois o novo Hubble tem muito mais potência do que o Hubble dos anos 90. Então nós temos por baixo 3 octalhões de planetas. E de acordo com o Livro dos Espíritos, em todos os orbes dos universos, no caso, o Livro dos Espíritos ainda fala do universo, em todos os orbes do universo há vida. Então, nós espíritos existimos em todos os orbes do universo. São números simplesmente gigantescos, números que fogem à nossa compreensão. Mesmo matematicamente, conseguindo achar algum número, não cabe na nossa mente, é impossível caber na nossa mente. Então, há, podemos dizer, infinitos planetas, assim como pela ciência já há infinitos universos. Então Deus, na sua obra infinita, tudo é infinito. Na nossa mente, por sermos espíritos ainda muito simples, tudo isso não cabe. Bom, mas o Livro dos Espíritos vem nos esclarecer, vem nos dar uma visão de subdivisão dos mundos para que compreendamos melhor os estágios pelos quais nós passamos. Então,
há diferentes moradas na casa de meu Pai. Quando eu fui criado, quando você foi criado, quando cada um de nós foi criado, pois Deus cria incessantemente. Deus não criou uma vez e acabou. Deus cria incessantemente. Quando o Espírito é criado, ele começa simples e ignorante. Deus cria todos de forma simples e ignorante para iniciar o seu processo evolutivo. No início, o espírito ainda não é espírito, é o chamado princípio inteligente, aonde ele vai passar bilhões de anos nos vários reinos da natureza para com isso aprimorar os seus instintos. Está lá no livro dos Espíritos isso. E depois, quando chegamos no reino nominal, começamos a estagiar em corpos de homens da caverna e assim vamos progredindo. Esses são chamados mundos primitivos, onde a moral é praticamente nula, ou é nula, pois os espíritos estão no seu desenvolvimento inicial. Foram criados por Deus e ali estão no seu crescimento. Então essa é a primeira faixa de mundo que temos. Depois de alguns bilhões de anos em mundo primitivo, nós chegamos ao mundo de provas e expiações, que é o mundo atual que nós vivemos. Prova e expiações. É o estágio atual que nós estamos, estágio de provas e expiações. Se nós formos buscar na literatura espírita, Emmanuel nos diz que lá de Capela, os exilados de Capela, vieram aqui para a Terra, nós ainda éramos o corpo do homem de Neandertal, nós habitávamos como espíritos o corpo do homem de Neandertal, não era esta compleição física atual, que é o corpo do homem Homo sapiens sapiens. Isso, de acordo com a ciência, data de menos 30 mil a menos 200 mil anos atrás. Então nós entramos no mundo de provas e expiações, podemos assim concluir, quando os capelinos aqui chegaram, mais ou menos nessa faixa, de menos 30 mil a menos 200 mil anos. Haja reencarnação, hajam reencarnações. E após o mundo de provas e expiações, nós aqui na Terra estamos transitando para esse novo estágio, que é o estágio chamado regeneração, mundo de regeneração. Então, primeiramente, mundo primitivo, onde o espírito ensaia ali todo o seu aprendizado de instinto, ensaia os seus arroubos de inteligência durante bilhões de anos. Depois, o estágio de provas e expiações, onde nós nos damos conta do que podemos fazer, do que podemos construir e também destruir, onde o nosso orgulho e o nosso egoísmo ficam muito elevados, ficam muito grandes, e com isso nós entramos na chamada lei de causa e efeito, onde nós causamos dor, causamos amor e sofremos as consequências daquilo que causamos. Ok? Então, no mundo de provas e expiações, que é o estágio atual que nós estamos, o mal supera o bem. O mal, que é uma criação nossa, é uma criação do Espírito, supera o bem, que é uma criação de Deus, pois Deus é todo amor, é todo sabedoria, é toda justiça. Deus não tem um traço sequer de mal, Deus só tem traço do bem. Então o bem é divino e o mal é temporário, pois é a criação nossa. Estamos agora adentrando o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, o bem superará o mal. Mas de graça? Não, evidentemente que não. Nós, espíritos, que ficaremos aqui no mundo de provas e expiações, transitando para a regeneração, nós, espíritos, teremos que muito fazer, muito trabalhar. Para quê? Para pegar o nosso estágio, para transformar o nosso estágio de provas e expiações para a regeneração, temos que transformar a nossa forma de ser. Temos que deixar o homem de velho de lado e passar a ser o homem novo. O homem velho de lado e passar a ser o homem novo. Temos que passar a praticar mais o bem, praticar ininterruptamente o bem. Por quê? Em regeneração,
o bem supera o mal. O bem será cada vez mais difundido por todos nós. O bem superará o mal. E espíritos que habitam aqui na Terra, tanto encarnados quanto desencarnados, que continuarem optando pela prática do mal, pelo prazer de fazer o mal, ok? Então, novamente, espíritos que optarem pela prática do mal, pelo simples prazer de fazer o mal, cujo bem não os sensibiliza, não os toca, esses espíritos não terão mais vibração magnética, campo magnético, sintonia com o estado que o nosso planeta Terra está caminhando. Então, esses espíritos serão atraídos magneticamente para outros planetas mais duros do que a Terra, outros planetas, talvez primitivos, vão acordar em cavernas, em corpos peludos, vão reencarnar em corpos peludos, vão despertar em cavernas, né? Ou em mundos onde provas e expiações ainda é mais intenso do que o nosso, regressando aí 5.000 anos, 10.000 anos atrás, enfim. Os espíritos que fazem o mal pelo prazer de fazer o mal e que o bem não toca, não mais terão espaço aqui na Terra, até que se regenerem, até que comecem a prática do bem. Aí para cá poderão voltar. Isso está escrito no livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 18, muito bem claro, muito bem esclarecido. Inclusive, nesse nosso canal aqui do YouTube, nós temos ali 2 palestras chamadas Transição Planetária. Na Transição Planetária, nós comentamos sobre o capítulo 18 da Gênese, esse processo que estamos vivenciando de transição planetária. Então, estamos adentrando em regeneração. Quantos milênios ficaremos em regeneração? Não dá para ter ideia. Se em provas e expiações estamos de 30 a 200 mil anos, em regeneração devemos ficar também uns bons milhares de anos. Não vai ser do dia para a noite que todos estaremos regenerados. E após a regeneração? Após a regeneração, chegaremos ao estágio de mundo feliz. No mundo feliz, o bem impera plenamente. Mas ainda estamos, claro, em evolução. Ainda estamos reencarnando pelo que conta a doutrina espírita, pelo que nos conta o livro dos Espíritos. Continuamos no processo reencarnatório. E passaremos, provavelmente, uns bons milhares de anos também, no mundo feliz, para daí chegarmos a mundo celeste, espíritos de mundo celeste, de acordo com o livro dos Espíritos, de acordo com a doutrina espírita. A partir do estágio celeste, nós não mais reencarnamos, passamos a viver em espírito, tendo apenas o perispírito como corpo, não tendo mais corpos físicos. A partir daí, não mais desencarnaremos, mas também não reencarnaremos, estaremos vivenciando direto. E não seremos mais nem pai, nem mãe, nem filho, nem neto, nem avô. Seremos todos irmãos. Não seremos mais nem homem, nem mulher, pois já teremos atingido o grau de espírito puro. É claro que dentro da faixa de espírito puro, a evolução também continua sendo infinita, pois o espírito sempre evolui. Olhando para frente, tem muito a fazer, olhando para trás, já fez muito. Então, em termos relativos, o espírito puro já é um grau, né, elevado, um grau de perfeição do espírito. Mas mesmo em espírito puro, o espírito continua progredindo, e continua progredindo, e continua progredindo. Por quanto tempo? Infinitamente. Então, há várias moradas na casa do Pai. Então nós temos o estágio primitivo, provas e expiações, regeneração, feliz, celeste. 5 estágios. Além de que, no estágio que nós vivemos de provas e expiações, nós temos também o nosso, podemos assim chamar, mundo interior. Às vezes entramos numa tristeza profunda, numa depressão profunda e nos fechamos em nosso mundo. Nos introvertemos, nos fechamos para nós e levamos às vezes meses, anos, décadas ou reencarnações para sairmos dessa situação.
E muitas vezes também entramos em situações de extrema felicidade, de extremo contentamento. É outro estágio interior que podemos comparar a mundos interiores. Então, além dos mundos físicos que pululam por todos os universos, que sequer imaginamos, sequer temos uma ideia do que é isso, né? Temos também os mundos interiores. Mas isso fica depois como curiosidade, como aprofundamento, quando pegarmos e começarmos a detalhar os próximos capítulos. Não um dos próximos capítulos, perdão. Quando abrirmos a playlist, onde nós detalharemos capítulo a capítulo do Evangelho de Jesus. Por enquanto, estamos apenas numa síntese de cada capítulo, apenas para dar uma ideia básica do que cada capítulo do Evangelho nos traz, nos oferta de conhecimento, de reflexão e de crescimento. Espero que essa conversa tenha sido útil a você, minha irmã, a você, meu irmão. E semana que vem estaremos de volta para mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje falamos sobre o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Espero encontrá-los novamente na próxima semana. Muita paz a todos. Até breve.